Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contraponto, no mês de Ponto Contrapontos especiais do aniversário do Chaves. E para finalizar este mês, nós vamos falar sobre o polêmico, o horrível, o odiado desenho animado do Chaves. No caso de 2006, nós não vamos falar sobre Histórias del Ocho, isso já foi comentado em outro Ponto Contraponto. E antes de qualquer coisa, eu preciso dizer, o desenho animado do Chaves eu já assisti muito mesmo. Eu não assisti todo, porque as últimas temporadas dele foram dubladas recentemente, mas eu lembro que eu assistia quando era criança. Eu assisti pela primeira vez quando passava no Cartoon Network, depois eu comecei a ver alguns episódios online quando tinha praticamente quase tudo de Chaves online e a televisão não era tão rigorosa com as gravações dos episódios, então eu lembro de ter visto online, e a terceira vez foi pelas manhãs no Sábado Legal, que passava o desenho animado do Chaves. E eu sempre lembrava dele como não sendo Chaves. Muita coisa do que tem no seriado do Chaves e faz o seriado ser bom não está no desenho, mas eu mantive a esperança. Talvez as minhas memórias estivessem um pouco nubladas, se eu posso dizer assim. Talvez eu estivesse lembrando do desenho pior do que ele realmente foi. Então, eu fui ver este episódio com pensamentos positivos. Talvez seja bom. E eu estava errado. Isso não é bom. Antes de falar sobre o mais óbvio, que muita gente provavelmente já notou, eu preciso falar sobre a duração desse episódio. A saga original do mascote do Kiko são 2 episódios. O primeiro episódio se passando na vila e o segundo na casa da Dona Florinda, que estava servindo como tribunal. E quando você vai pegar um roteiro de, no mínimo, juntando 2 episódios, 44 minutos, e daí passar para 22 minutos, você precisa analisar bem para ver se isso vai funcionar. O próprio Bolanhos, um pouco dos anos 80 e nos anos 90 principalmente, ele fazia muitos remakes de episódios que, como eu estava no programa X-Espírito, às vezes ele tinha que encurtar para 9 minutos, ou às vezes ele esticava e fazia remakes de episódios do Chaves com 45 minutos. Se bem que Chaves não é o que ele mais fazia, ele fazia muito roteiro inédito de 45 minutos nessa época. Mas isso é história para outro ponto contraponto. O ponto que eu quero dizer é, o próprio Bolanhos já tinha problemas em fazer remakes que acabavam ficando muito curtos ou muito longos, se bem que alguns ficavam bem interessantes de se comentar, ou até bons. Com a duração, ele ainda tinha esse problema. Às vezes não ficava bom, às vezes ele tinha que cortar muita coisa, ou às vezes ele tinha que mudar um personagem para outro e acabava mudando o personagem junto e não ficava tão bom. Ele com os próprios roteiros já não conseguia fazer isso tão bem naquela época, e aqui dá pra ver que quem tá escrevendo não consegue replicar muito do que funcionava no roteiro original. Saindo um pouco do roteiro e falando dos designs, eu acho que todos são muito vazios. Eu comentei nos pontos contrapontos sobre os gibis do Chaves Chapolin que o problema lá era que tinha expressões muito esquisitas. Aqui eu vejo como um problema do outro extremo. Você fazer uma coisa que é muito simples. Então quando você quer fazer uma piada um pouco mais exagerada ou colocar a reação em algum personagem, acaba que não vai funcionar tão bem. Os designs não são tão memoráveis assim. Claro, sendo um desenho animado, você pode fazer coisas que não tem no Chaves com esses designs. Você pode fazer a Pop ser muito diferente da Dona Florinda, se bem que eu acho que no original eles já conseguiam fazer isso, uma boa diferença mesmo sendo a mesma atriz. Mas aqui realmente dá pra perceber que a mudança de tamanho, a mudança de corpo é diferente. Um é uma criança, o outro é um adulto. Mas tirando isso, o próprio design dos personagens bem fraquinho. Agora falando do que mais chama atenção aqui, a animação. Minha nossa, que animação ruim! Eu não lembrava disso ser tão ruim. Eu lembro que muita gente falava que essa animação dá pra ver quantos frames tem. Você sente que tem 8 frames por segundo, 9 frames por segundo. Mas eu não lembrava sendo tão ruim assim. A começar que os movimentos dos personagens é meio difícil de explicar para quem não conhece, mas é como se eles estivessem fazendo as poses principais e não indo e animando as outras poses menores para fazer aquele movimento rápido. Tem uma parte que seu Madruga é para ele estar andando de bicicleta, parece que ele tá andando entre a bicicleta, parece que os pés dele não estão se movendo junto com a bicicleta, parece que eles estão em um movimento totalmente diferente que não é de pedalo.
que não é dele tentando parar. É só horrível. Isso sem falar que o cenário não é 2D. O desenho animado do Chapolin, ele tinha cenários e os personagens eram em 2D. E claro, a animação lá também não era tão boa, mas ao menos tinha um estilo próprio. Aqui, os cenários são todos 3D, então tem partes onde os personagens vão tocar em algo que está em 3D e parece que eles estão tocando no nada. Tem uma parte em que o Kiko vai chorar no muro, que ele sempre chora no seriado, e parece que ele está chorando no ar, porque o muro é em 3D e não parece que ele está encostando no muro. Os personagens parecem que eles estão flutuando. Parece que quando eles tocam em algo que é do cenário, eles não realmente tocam naquilo. Aquilo não parece algo natural. Parece algo que não pertence lá. Às vezes, para esse efeito não ser tão notável, eles fazem os cenários ficarem mais borrados, o que funciona um pouco, mas eles têm outros momentos em que o cenário simplesmente está lá totalmente visível, eles não borraram nada. Tá, mas eu já falei sobre os visuais, eu já falei sobre os designs o suficiente. Como está a adaptação para um remake animado dessa história? Primeiro, eu acho que a Chiquinha não estar presente faz uma grande diferença. Eu sei, eles não poderiam usar porque a Maria Antonieta tinha pegado os direitos da personagem, e isso é uma controvérsia inteira por si só, mas aqui trocar pelo Nhonho não faz tanto sentido, porque as partes em que a Chiquinha ajudava, ela era um pouco mais irritante, ela atrapalhava um pouco o tribunal, dava uma despertinha. Não funciona tão bem aqui como o Nhonho. Tem uma parte que no original faz muito sentido, que o Seu Madruga fala pra Chiquinha: e não se interrompa. Mas eu não falei nada. Mas ia pensar em falar. E aqui ele faz a mesma coisa com o Nhonho, só que não funciona, não é a filha dele, ele não saberia se ela ia fazer alguma coisa inteligente. O Nhonho não é esse personagem mais inteligente, ele é o garoto que realmente é rico e que os outros tiram sarro por causa que ele é gordo, só que ele tem mais dinheiro e às vezes pode mostrar que tem dinheiro, diferente do Kiko que não tem tanto dinheiro, mas finge ter dinheiro. Mas isso não chega a ser tão incômodo porque o Nhonho realmente não faz muita coisa nesse episódio. O que me incomoda é eles terem mexido no final desse episódio. Porque, pra quem não lembra, o plot twist dessa saga, que eu vou chamar de saga, eu sei que são 2 partes, mas muita gente lembra por serem partes diferentes da mesma história, é que o Chaves pegou a bicicleta do Seu Madruga, ele estava andando pela rua e ele atropelou o gato do Kiko porque tinha uma moça bonita na rua e o professor Girafales ficou, como o Chaves disse, que nem tonto olhando a moça bonita e o Chaves precisou desviar e atropelou o gato do Kiko. Isso no original funciona muito bem porque é uma coisa que a gente não espera, mas faz sentido, e o Chaves chega bem perto do professor Girafales como se ele estivesse falando em tom ameaçador, que ia revelar que tinha sido culpa dele isso, e daí ele declara o Chaves inocente, só que no seriado a gente não precisa ver a moça bonita. A atuação é tão boa que você não precisa disso. Mas aqui, além da gente ver a moça bonita que, ai meu Deus, ela vai rebolar, ela vai ter aquela cinturinha magrinha, nós temos que ver a visão do Chaves, o professor Girafales vendo a moça bonita, depois vendo que o professor Girafales viu o Chaves no chão, simplesmente destrói toda a piada. É aquele tipo de remake em que a pessoa que está reescrevendo não entendeu a piada, ele tentou reescrever de qualquer forma e não funcionou. Então, só para terminar meu ponto, eu recomendaria esse remake para alguém? Não, eu ainda acho que a história original é muito melhor. É curioso de se assistir? Não, eu não posso recomendar. Eu recomendo mais os gibizinhos, mesmo eu não tendo gostado, porque ao menos você pode dizer: é algo nacional de Chaves, você não acha curioso? E também eu posso recomendar mais o desenho do Chapolin, porque no desenho do Chapolin eles pareciam estar, ao menos, tentando fazer algo novo. Mas aqui, não vale a pena. Eu concordo com a maior parte do que você disse. Então deixa eu só dar mais alguns exemplos sobre esses argumentos. A animação, eu honestamente, eu sei que você tá falando de não ter smear, não ter aquelas entre-frames, só tem os keyframes e tal. Eu já vi gente que fez animação assim e não é exatamente ruim, mas me parece que tem mais do que isso. Me parece que, como só tem esses keyframes, eles também colocam cada um dos frames mais tempo do que eles deviam estar. Mas como você também não tem esse sentido de movimento pelos entre frames, você acaba tendo um personagem mais robótico. É engraçado ter que dizer isso, mas é como se esse estúdio não tivesse estudado o método de Nova York lá atrás,
meados, acho que anos 20, as animações eram assim. Todos os frames eram tecnicamente ok, como desenho parado, mas ninguém fazia smear, ninguém fazia exagero. Então o impacto de tudo era perdido porque todas as coisas eram iguais. Essa cena que você falou do Seu Madruga chegando com a bicicleta, eu meio que achei que ele ia dizer por que ele não tá andando. Talvez ele estivesse tentando parar, porque o Chaves está ali perto. E eu fiquei esperando e nada veio. É só ele está andando com a bicicleta entre as pernas. E eu honestamente não sei se isso era pra ser ele pedalando ou se era pra ele estar tentando parar. Porque, como eu disse, não tem outros frames pra dizer qual é a intenção dele. Nós só vemos ele andar. Se você tirar a bicicleta, ele tá só andando meio estranho. Como eu falei no meu ponto, o fato de não termos vários dos personagens mais reconhecíveis como parte dessa história cria muito desse problema. Essa reciclagem de episódio não é ruim em si e não é um problema em si, mas você não pode tirar um personagem e só botar o outro. Como você disse, a Chiquinha seria um personagem perfeito para essa situação em que o Seu Madruga sabe o que ela pode estar pensando e querendo dizer, e ela se sente mal naquele episódio, mas eu não disse nada. Enquanto que o Nhonho aqui não parece nem se importar com o que o Seu Madruga tá falando. Eu comentei no meu ponto que, infelizmente, como nós temos 2 episódios colocados em um, seria um pouco surpreendente você pensar em quanta coisa vazia nós temos aqui. Mas na prática, como nós não temos vários desses personagens, nós só temos recriações do Seu Madruga, Dona Florinda, Kiko e Professor Girafales, e não temos todos os personagens que fariam mais sentido nessa história, você vê muito mais buraco. Não é só que o Nhonho não é a Chiquinha, o Nhonho, como você disse, é um garotinho rico, mas agora ele estaria do lado do pessoal pobre. O Bolanhos, quando faz aquele julgamento, ele tem o pessoal rico e que se acha rico, o pessoal que estaria acima da gentalha, perdendo para a gentalha, por causa de uma atitude do professor que seria vista como desonrosa e porque o professor está fazendo algo que ele não gostaria que dissessem. Ao mesmo tempo, você poderia ver isso como uma questão de corrupção, mas você também poderia ver isso como: isso aqui é humano. Homens olhando para mulheres na rua é algo que qualquer um faria e o professor está tentando ser imparcial e justo porque não é uma pessoa normal. E aí o Chaves vira e diz: não, você é uma pessoa normal. Mais importante do que isso tudo, o professor Girafales poderia ter evitado isso tudo. Ele estava lá, ele estava presente, mas ele está fingindo que não, porque ele não quer que Dona Florinda veja. No original, você já poderia parar e dizer: peraí, ele estava tão perto assim do Kiko e o Kiko não notou ele, mas ninguém realmente questiona porque não é mostrado. Como você disse, agora nós vemos. Agora não tem como o Kiko não pensar: o professor Girafales está lá. Tem um furo nesse roteiro do professor Girafales e o Kiko irem para 2 lados diferentes, que era para indicar que talvez eles não estivessem juntos, mas aí subitamente ele está junto quando nós vemos aqui. No original, talvez o Chaves tenha desviado dele e ele estava a 4, 5 passos atrás do Kiko, e desviando dele, ele acaba acertando o gato. E eu absolutamente concordo com o que você falou, que a pessoa escrevendo isso está tratando as piadas como autossuficientes e não está diferenciando em nada uma piada situacional que dá pra você contar e todo mundo acha engraçado pela situação, e uma piada de carisma, de o personagem, o ator, dá o carisma para aquilo e deixa aquilo engraçado. Eu comentei no meu ponto alguns dos usos que você poderia dizer: pelo menos o desenho pode usar isso, de o professor estar mais alto, com uma peruca e um martelo, não adicionam realmente nada porque eles são muito mal usados. Se, por exemplo, você tem um episódio e o professor está assim o tempo todo, e aí quando o Chaves vai falar sobre isso, ele subitamente não está mais. Você tem aquele impacto de: não, peraí, essa pessoa não é isso tudo. Ela é uma pessoa normal, só estava se fazendo. Talvez isso fosse mais engraçado. Não, isso é demonstrado muito pouco. E aí, do nada, o Chaves fala menos do que falava no episódio original. Eu queria comentar nisso também, como você
você falou, o episódio original tem muito do carisma dos personagens levando a trama. Como você falou, o Chaves parece estar ameaçando ele. No original, o Chaves está usando do seu conhecimento para se safar, e você pode dizer que ele está usando essa informação contra o professor, mas na prática, o professor tinha que saber e tinha que falar e pronto. E aí tem toda aquela discussão durante os créditos, porque a outra parte, o Kiko e a Dona Florinda, não entende por que isso e tal, e o professor pode se explicar e dizer, ele estava pensando no ser humano mais do que o animal. Mas aqui, nós só temos um final tosco, súbito. O Chaves nem realmente tem tempo de falar ou ameaçar ou indicar. A única coisa que realmente contribui um pouco é que temos a silhueta do professor Girafales, eu suponho. Mas naquele episódio, eu digo quem era esse homem... Não é necessário, não. Tem certeza? Porque eu acho que é importante. Então você pode dar o benefício da dúvida de que a criança estaria sendo uma criança, sabendo que o professor é aquele homem e que ele não queria dizer que era ele, mas não imediatamente dizendo, é porque o professor Girafales estava olhando para a bunda da mulher. E como eu disse no meu ponto, nós temos uma mulher rebolando agora, no Chaves, com o Kiko olhando para ela como se achasse ela bonita, e não estou falando de bonita mesmo, vocês sabem o que eu quero dizer. Então, todas as coisas que poderiam ser positivas do desenho não ajudam em nada ou pioram. Eu também não tenho como recomendar de forma alguma. Mas é isso. Ouçam o meu ponto no meu canal, não se esqueçam de se inscrever no canal do Masterpiece, e obrigado por acompanhar esse mês do Chaves. E se você não viu, vejam os outros ponto contra ponto. Até a próxima. Tchau!